Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Paulo, segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar, em sinonímia correta, não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através de magia sublimatória ou fornecer passaporte para a identidade com Deus. Salvar, em legítima significação, é livrar de ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não será exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente novos perigos. E doente salvo da morte não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós. Não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, mas sim a salvação no verdadeiro sentido, isso é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos, com o apóstolo, que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento de nossa vida, chama-se agora. Emmanuel. Bom, o texto do nosso estudo de hoje está no livro Palavras de Vida Eterna, capítulo 153, e o título é Conceito de Salvação. Esse texto ele não pretende esgotar o tema. Esse tema de salvação ele é difícil de abordar porque ele é um tema que traz uma série de coisas com ele. Coisas da nossa formação, coisas da nossa educação, né? Coisas do espírito, porque coisas da nossa fé, da nossa religião. Essa palavra salvação, por isso é que ele colocou como título Conceito de Salvação, porque a gente tem um conceito complicado de salvação. O nosso conceito de salvação é contaminado por uma série de coisas. Nós não fomos educados em casa para autonomia, para decidirmos por nós. Nós fomos educados com pessoas mandando e a gente fazendo coisas porque elas mandavam e a gente tinha que obedecer. A gente não tinha que aprender a liberdade, né? Não era essa liberdade solta dentro da ignorância, não é uma liberdade dentro da responsabilidade, né? Os pais educando e deixando que os filhos aprendam a tomar suas decisões. Nós, na maioria das vezes, fomos educados para dependermos das decisões dos pais. A todo momento a gente tinha que perguntar: pode? Não pode? A gente não aprendia a raciocinar, a refletir. Eu devo? Quando eu pergunto eu posso, alguém está refletindo por mim e vai analisar e vai me dizer faça, não faça. Eu não tive autonomia nesse processo.
Eu tive que perguntar. Quando eu trago a responsabilidade para o eu devo, quem decide sou eu. Como eu uso o livre-arbítrio, eu vou treinando e aprendendo a desenvolver o livre-arbítrio com mais responsabilidade e sem depender da interpretação alheia. Isso eu teria que ter feito desde a infância em casa. Os pais educando, mas os pais trancavam as filhas para elas não saírem, para não fazerem aquilo que eles não queriam. Aí quando as filhas conseguiam fugir, elas faziam tudo aquilo que os pais não queriam. E aí muitas vezes aparecia a filha drogada, aparecia a filha grávida fora de hora, sem nem ela mesma querer, porque ela não aprendeu a decidir por ela própria. Então essa questão já vem de longe. Alguém lá fora vai nos salvar. Alguém lá fora vai decidir por nós. Quando a gente saiu da família, que a família não nos educou para que nós tivéssemos a responsabilidade e nós avaliássemos se deveríamos ou não cometer determinada ação, aí trazendo para nós mesmos a responsabilidade, a gente continuou na hora do aperto, mãe me socorre, pai me socorre, resolva para mim. Olha, sempre alguém lá fora resolvendo para mim. Depois da família eu vou para a escola, eu vou passar pela escola. Lá na escola também, uma escola autoritária, uma escola que seguia um modelo que não era um modelo de dar autonomia ao aluno, o aluno trazendo a responsabilidade para suas próprias decisões. O aluno tem que ser vigiado, o aluno tem que ser monitorado, isso pode, isso não pode, tem que perguntar para o diretor, tem que perguntar para o professor, tem que perguntar para não sei o quê, sem criar no aluno os conceitos próprios, né? Eu tenho liberdade, mas eu vou avaliar se eu devo ou não devo fazer. Aí o aluno, quando está longe do professor, ele faz todas as loucuras, porque ele não desenvolveu nele o crivo, ele não desenvolveu nele o sentido, o sentimento do dever, né? Ele não tem obrigação nenhuma, porque ele está escondido, ele está livre. Livre para quê? Para fazer loucuras, né? Aí a gente sai da família, passa para a escola, também nesse modelo, que a responsabilidade está lá fora, está em outra pessoa, está no professor, está no coordenador, está no diretor, está na própria escola, não está em mim, está na escola. Muitas vezes o pai não cobra do filho, cobra da escola. Tem que cobrar da escola? Sim, mas tem que cobrar do filho também, né? O filho é que tem que desenvolver nele essa autonomia. Eu estou comentando família, escola, e vou passar agora para a religião, para chegar nessa questão da salvação. Porque essa salvação, a gente não tem um conceito errado dela por acaso. A gente tem um conceito errado de salvação porque a gente traz de longe que alguém lá fora vai resolver para a gente. Era a mãe no início, os pais no início, passou a ser a escola, os professores, depois no momento da fé, passa a ser Deus que vai resolver para mim. Eu não vou desenvolver uma autonomia, uma capacidade de avaliar, como Paulo de Tarso. Tudo posso, mas nem tudo devo. Não, eu posso tudo, eu faço tudo que eu quero. Depois, quando eu me arrependo, eu peço para Deus me salvar. Assim fica fácil. Eu fiz isso com a minha mãe. Eu fazia tudo errado, depois chamava minha mãe. Eu fazia tudo errado, depois a escola vinha para resolver. Em nenhum desses momentos eu fui educado para a autonomia. Eu fui educado para a responsabilidade, para eu próprio decidir de acordo com uma razão, de acordo com uma consciência, aquilo que eu deveria fazer. Mas aí eu saí pela família, passei pela escola e cheguei no exercício da fé, no exercício da religião. Aí mais ainda, porque a própria direção das religiões tinha um interesse em não oferecer essa autonomia. Porque a direção dessa religião era a direção que eram os intérpretes de Deus. E isso dava autoridade, isso dava poder. Quem não quer ser representante de Deus? Quem não quer falar em nome de Deus?
se eu começar a falar em nome de Deus, tudo que eu disser é Deus que está falando. Então vão ter que obedecer, porque vão obedecer a Deus. E não é um Deus que ensina, que liberta. É um Deus que pune, é um Deus que castiga. E que por um acaso, quando eu pedir, quando eu for bonzinho, quando eu obedecer, quando eu não fizer nada que Deus não queira, Ele vai e me salva quando eu fizer a coisa errada. Olha, se a gente foi criado assim, como é que eu posso ter hoje, dentro de uma doutrina espírita, que é uma doutrina que fala desse livre-arbítrio com tanta propriedade, que fala do dever com tanta necessidade, né? É preciso desenvolver o dever. Se eu não desenvolver a consciência e pela consciência desenvolver o dever, eu não vou me libertar. Então eu não vou me salvar. Mas eu não aprendi a me salvar. Eu aprendi que alguém me salvaria. Então eu passei toda a minha vida esperando a salvação lá fora. Ou meus pais me salvaram, ou alguém me salvou, ou a escola, os professores, a religião. E aí eu continuo refém. Na verdade eu não cresci. Na verdade eu continuo uma criança. Na verdade eu continuo uma criança dependente. Aí eu sou um espírito infantil. Eu sou um espírito sem autonomia. Eu sou um espírito que tem o livre-arbítrio, mas não aprendeu a exercer esse livre-arbítrio com responsabilidade. Aprendeu a exercer esse livre-arbítrio, ao contrário, com irresponsabilidade. Porque sempre vinha alguém lá de fora para consertar. Ou minha mãe consertava, ou meu pai consertava, ou meu professor consertava, ou a escola consertava, ou a polícia consertava, ou a justiça consertava, ou Deus conserta. Quando na verdade, quem tem que consertar é a própria pessoa, é pela consciência. Por isso é que, olha onde a gente chega. A pena de morte é o quê? Ninguém mais dá jeito nessa pessoa. Mata. O que foi isso? Um fracasso de um sistema falido. Porque na verdade a própria pessoa desde cedo teria que ter aprendido por si a desenvolver a responsabilidade, a consciência e o dever. E a gente não faz esse tipo de trabalho. Por isso esse conceito de salvação que o Emmanuel traz é um conceito muito profundo, que vem de longe. Aí a gente vai entrar no texto agora, mas essa preliminar, esse preâmbulo que a gente colocou aqui agora, foi apenas para a gente entrar nesse assunto. Nós estamos falando de responsabilidade, nós estamos falando de livre-arbítrio, nós estamos falando da capacidade que cada um tem de se salvar. E não adianta mais eu ficar transferindo a minha salvação para alguém. Nem para minha mãe, nem para o meu pai, nem para a polícia, nem para a justiça, nem para a escola, nem para Deus. Deus quer que cada um se salve. Aliás, a gente reencarna para isso. A finalidade da encarnação é que cada um comece a aprender a se libertar das suas próprias imperfeições. E ninguém se livra das próprias imperfeições passando a responsabilidade lá para frente. E depois, na hora da morte, se arrepende e vem um Deus qualquer e salva. Nós não podemos mais acreditar nesse modelo de salvação. E é isso que Emmanuel traz. Por isso ele escreve esse texto a partir de uma carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 2. O Emmanuel pegou só esse versículo. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. O que Paulo está chamando a atenção? A oportunidade é agora. O dia da salvação é agora. É o presente, é nesse momento, é nessa oportunidade. Então eu não vou transferir essa salvação para a hora da morte. Eu não vou transferir essa salvação para a mão de alguém, para as mãos de alguém. Eu não vou transferir nada disso, porque eu tenho essa oportunidade. Enquanto é dia, enquanto eu estou vivendo, esse é o momento. Eis agora. Agora é o tempo. Agora é a oportunidade. Agora é o dia da salvação. Aí o Emmanuel começa a escrever e a gente vai fazer comentários sobre esse texto. Emmanuel diz que salvar não é divinizar, não é projetar para o céu, ao céu, não é conferir santidade a alguém.
ou então fornecer um passaporte para a intimidade com Deus. Salvar não é favor, não é gratuito, não é um presente, não é um privilégio. É o que ele está dizendo. Salvar é um grande processo. Aí ele diz, salvar, na verdade, é livrar da ruína ou perigo, conservar, defender, abrigar. E nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e de se melhorar. Então, a palavra salvar não me livra da luta, não me livra do trabalho. Então, salvar não é fazer por mim. Salvar é livrar do perigo, livrar da ruína naquele momento, né? Conservar, defender, abrigar, mas a pessoa não está livre da luta. Ela que tem que fazer todo o processo de salvação, de conversão, né? Arrependei-vos e convertei-vos. Aí a gente começa esse processo de salvação de si próprio. E tem um outro texto nesse mesmo livro, Palavra de Vida Eterna, que chama exatamente isso, salvar-se. Olha aqui, quando ele põe o se, salvar-se, ele traz para si. Não é mais salvar-me. Não é alguém que vai me salvar. Sou eu que vou me salvar. Numa letrinha, em 2 letras, ele traz a responsabilidade, que é a questão aqui do texto. Né? Emmanuel diz nesse texto que ele diz salvar-se, que ele traz para a pessoa a responsabilidade, ele diz que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus às imperfeições, à lama da terra, para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Salvar não é tirar alguém do meio dos demônios e levar alguém para os anjos, para as nuvens, para o céu. Não é isso que é salvar. Aí ele diz, salvar-se, pois, não será subir ao céu com favoritismo religioso. Salvar não é isso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga em nós e no mundo. Então a minha salvação não é alguém que vai me pegar e vai me levar para as nuvens. Não adianta eu ficar esperando que alguém vai me levar para o nosso lar ou para algum lugar. Eu estou cheio de imperfeições. E essas imperfeições que eu trago são minhas. Não foi um presente que alguém me deu. Com o livre-arbítrio, eu fui exercendo o meu livre-arbítrio, consolidando essas imperfeições nas minhas ações. Na maneira como eu me manifesto no mundo. Como eu falo, como eu penso, como eu sinto, como eu ajo. E aí eu vou, por esse livre-arbítrio, manifestando todas essas imperfeições. E me salvar é me livrar dessas imperfeições. Né? É converter-se. Então eu não vou botar ninguém para fazer esse trabalho por mim, porque eu que tenho que fazer a conversão. Né? Eu tenho que me converter ao trabalho incessante no bem, deixar de fazer o mal e começar a fazer o bem. E Emmanuel continua. Um navio salvo de um risco iminente não está exonerado da viagem. Um navio que ia afundando e que de repente foi salvo, ele tem que continuar a viagem. E alguém que tem que continuar dirigindo esse navio, para não cair em outros problemas, em outras questões, né? E se afundar novamente. E ele diz que esse navio tem que continuar a viagem. Um doente que é salvo também da morte, ele tem que continuar as tarefas da existência. Né? Eu fui lá para o hospital, até nisso, olha, quando ele lembrou de doente, né? A gente faz um monte de besteira e depois vai para o hospital salvar a gente. Aí salva. Aí salvo, eu tomo um remédio, melhorei, e eu vou fazer as mesmas coisas de novo, para trazer as mesmas doenças de novo. Aí quando a doença apertar, eu volto para o hospital para o doutor me salvar de novo. Olha como tudo nosso, a gente foi criado para que alguém lá fora resolva os nossos problemas. Por que eu não me educo na alimentação? Por que eu não me educo no pensamento, no sentimento, nas ações, para ter que recorrer menos à salvação pelos outros? Para deixar só para as questões orgânicas mesmo. E eu pare de dar causa. Né? E ele diz nesse texto do salvar-se, salvou-nos o Cristo, não foi com favoritismo, salvou-nos o Cristo, ensinando-nos como reerguer-nos da treva para a luz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa foi a salvação do Cristo.
que ele deixou o caminho para quem quiser se salvar. Então quem quiser se salvar não está mais perdido, porque tem um caminho, tem uma orientação, tem um norte, tem princípios morais, que são princípios que me ajudam a fazer esse salvar-me. Então salvar, portanto, é levantar, iluminar, ajudar, enobrecer. E salvar-se é educar-se. Educar-se a si mesmo e, por consequência, ajudar na educação dos outros. À medida em que eu me educo dentro dos princípios evangélicos, o exercício que eu faço dos princípios evangélicos acabam influenciando e educando terceiros. Olha a força da nossa influência com relação aos outros. Aí a gente volta para o texto de hoje. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Isso o quê? A questão do salvar-se. Não é alguém que vai me salvar com favoritismo. Sou eu que vou me salvar. No dia a dia, na viagem do navio, na viagem do barco, no doente que sara e precisa não adoecer de novo, que cuidar de si. Aí ele cita dois exemplos, Pedro e Paulo, do salvar-se. Ele diz que Pedro foi salvo da indecisão. Qual indecisão? Quando ele negou Jesus. Ali foi uma grande imperfeição. Então ele foi salvo dessa indecisão como? Pelo privilégio? Pelo favor? Não. É impelido a sustentar-se em trabalho até a velhice das forças físicas. Olha a conversão do Pedro. Ele teve que lutar muito para corrigir suas imperfeições. A luta dele foi muito grande. Aí ele diz, Paulo foi salvo da crueldade. Olha, as perseguições que Paulo fez aos cristãos e etc., a morte de Estevão e etc. Ele é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Olha a grandeza do trabalho do Paulo. Olha a grandeza do trabalho do Pedro. Não foi alguém que fez isso por Pedro. Não foi alguém que fez isso para o Paulo. Não foi Jesus que fez isso para o Pedro. Não foi Jesus que fez isso para o Paulo. Foi o Pedro que teve que fazer o seu processo de salvar-se. Foi o Paulo que teve que fazer o seu processo de salvar-se. Paulo afirmou, tudo posso, mas nem tudo me convém. O que é isso? Isso é a consciência. Ele disse que era livre para fazer qualquer coisa. Mas nem tudo convinha a ele. Porque ele próprio estava avaliando o que convinha, o que não convinha. Não era mais alguém lá fora. Não era mais o padre, o pastor, o médium, o professor, a justiça, a lei. Não. Porque a pessoa, embora com relação à lei tenha o cumprimento da lei, que é uma obrigação de todos nós, mas tem a parte moral, da consciência. Porque tem gente que, quando consegue esconder da lei, para ele está tudo bem. E outras pessoas, independe se a lei alcança ou não alcança. Ele não faz porque aquilo não dá mais para ele fazer. A sua consciência não permite mais que ele faça determinadas coisas. Porque aí ele pode falar, tudo posso, mas nem tudo devo. Ah, não tem ninguém vendo, então eu posso fazer? Não, eu estou vendo. Eu estou vendo. Não tem ninguém vendo, eu posso fazer? É o mesmo raciocínio. Eu posso fazer porque lá fora não estão vendo, então eu posso fazer. Olha quanto erro, quanta infantilidade, quanta ingenuidade a gente já cometeu. No livro Mundo Maior, do Chico e o André Luiz fala uma frase só com respeito a isso. Salvação é contínuo trabalho de renovação e aprimoramento. Então salvação não é um momento de graça, não é um momento de favoritismo, não é um momento... Não, salvação é um grande processo de transformação. É a travessia, é esse combate interior. A hora que a gente começar a entender a salvação como esse combate interior, a gente começa a fazer uma salvação muito mais profunda em nós mesmos. Tem um livro muito interessante do Paulo Henrique de Figueiredo, o livro é Autonomia. Ele fala muito dessa autonomia em contraposição à heteronomia, que foi o modelo antigo que a gente tinha que depender lá de fora. A autonomia, a gente vai criando em nós esse crivo. A gente vai criando esse senso moral, a gente vai criando essa responsabilidade no exercício do nosso livre-arbítrio. Olha um trechinho que ele disse desse livro. Tem um capítulo que ele fala nesse livro, a conquista da liberdade pelo próprio esforço. O que é a conquista da liberdade pelo próprio esforço? A salvação.
A liberdade é o quê? É ficar livre. Livre de quê? Livre das imperfeições que me algemam, que me amarram, que me escravizam. Eu sou escravo das minhas imperfeições, mas eu preciso me libertar dessas imperfeições. E nesse capítulo ele fala a conquista da liberdade pelo próprio esforço. Então sou eu que tenho que me libertar. Porque como o combate é interior, é interno, é profundo, eu preciso aprender a desatar esses nós dessa corda que me amarram, que me algemam. Mas um trechinho só desse capítulo do livro Autonomia, o Paulo Henrique diz: o mal é relativo e tem curta duração, considerando o amplo processo evolutivo do espírito. Então o mal não é uma criação divina que vai permanecer. O mal é quando eu não consigo fazer o bem, é quando as minhas ações estão influenciadas pela minha imperfeição. Eu não me salvei ainda. Então eu continuo fazendo esse mal. É um mal relativo, porque ele é relativo a mim. É relativo à minha consciência. Se eu não adquiro consciência, eu vou continuar sempre passível de cometer esse mal. Basta o meu vigia sair de perto de mim, eu faço a besteira. Então eu não posso ficar submetido a um vigia permanentemente para eu não fazer besteira. Seja esse vigia meu pai, minha mãe, a escola, o diretor, o professor, o policial, a igreja, o pastor, Deus, Nossa Senhora, seja quem for. Eu não posso viver com vigias. Porque quando o vigia sai de perto eu faço besteira. Não posso. Eu tenho que adquirir essa responsabilidade no exercício do livre-arbítrio. Por isso que ele é relativo, porque ele é relativo a esse esforço de libertação de cada um, e tem curta duração, porque eu vou me libertando e esse mal vai ficando para trás, porque eu vou superando esse mal em mim. Não é alguém, né? Considerando o processo evolutivo do espírito. A gente vai evoluindo e vai se libertando, e vai se salvando, e vai se aperfeiçoando. Então é preciso encarar a vida como uma oportunidade de libertação. Eu não posso usar mais o meu tempo de vida para me escravizar. Esse tempo de vida é um tempo de libertação. Eu tenho que usar esse tempo a favor da minha libertação. E o Paulo Henrique continua nesse capítulo. Os prazeres e as necessidades instintivas que me escravizam, que eu trago de longe, né, são naturais e necessários. É da natureza do meu padrão evolutivo. Né? Possuem utilidade para a preservação do indivíduo e da espécie. Cada um é o que tem que ser. O animal feroz, ele é feroz porque ele só sobrevive porque ele é feroz. Agora, vai chegar o momento em que ele começa a pensar e vai usar a sua ferocidade para o seu benefício, para o seu excesso. Aí já é um outro momento. A ferocidade no animal é agora eu trazer aquela ferocidade hoje, quando eu já uso da razão, é uma outra coisa. Eu usar da ferocidade do animal que eu ainda trago para ser beneficiado, para passar por cima do outro, é uma outra coisa. Eu não posso comparar essa ferocidade com a ferocidade do animal. Embora as duas sejam ferocidades, mas em momentos evolutivos diferentes da individualidade. Os prazeres e as necessidades instintivas são naturais e necessários, possuem utilidade para a preservação do indivíduo e da espécie, mas, ao desejar além do necessário, olha o sentido moral. Quando eu desejo, eu vou atrás além do necessário, o que eu fiz? Além do necessário é além do que eu tinha direito, além do que eu preciso. Eu vou no do outro, aí eu avanço. Quando eu vou além do necessário, surgem os vícios e os excessos. Esses vícios e esses excessos me dão prazer, me acomodam, me escravizam. Aí eu acabo virando escravos disso e não consigo me libertar, que são a natureza das nossas imperfeições. Aí o Paulo Henrique traz para a Gênese, para um trecho da Gênese, ó. E aí traz para Kardec, quando Kardec diz na Gênese, é o abuso que constitui o mal, e o homem abusa conforme seu livre-arbítrio. Se ele não aprendeu a desenvolver o seu livre-arbítrio dentro de um sentido moral, o que ele faz? Ele abusa do seu livre-arbítrio com seus instintos, com seu egoísmo, com seu orgulho, fazendo ele avançar sobre as coisas dos outros. Aí ele faz o mal. E ele é escravizado por esse mal.
porque ele quer cada vez mais o que é do outro. E ele não age, o seu livre-arbítrio não age baseado pela consciência e pelo dever. Ele age baseado nas imperfeições. E aí não adianta ele torcer para alguém lá fora corrigir. Alguém lá fora pode até prender essa pessoa, mas ele vai continuar na cadeia pensando da mesma forma, fazendo da mesma forma. Alguém pode até matar esse indivíduo, condenar à morte esse indivíduo, mas ele é um espírito que vai continuar com a mesma imperfeição e vai reencarnar com a mesma imperfeição. Por isso que às vezes a gente assusta quando a gente vê espírita falando de pena de morte, porque não muda nada. Continua trazendo as coisas lá para fora. Não vai ser a pena de morte que vai ensinar o espírito. Pode até trazer lições, mas é a educação que vai transformar. É modificar esse espírito. Por isso que Jesus não desprezava ninguém. Pelo contrário, ele veio para os doentes. Ele veio para esses imperfeitos, ensinando esses imperfeitos a se libertarem. Vá e não peques mais. Olha, eu corrigi esse problema seu, mas, por favor, não pare de dar as mesmas causas. Se eduque, se modifique, se transforme. Eu não vou andar atrás de você te vigiando. Muitas das pessoas que Jesus curou voltaram para as mesmas doenças. Por quê? Porque continuaram as mesmas pessoas. Porque não se libertaram. Ficaram esperando reencontrar com Jesus para Jesus curar de novo. Jesus não ia curar todas as vezes. Foi uma grande oportunidade aquela cura. Bom, mas a gente volta para o texto de hoje. Esse texto é muito interessante. E nesse texto de hoje, do conceito de salvação, o Emmanuel fala: se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, se esses conceitos de livre-arbítrio, de consciência, de moral, de libertação da doutrina espírita começam a ocupar seu coração, a gente passa a compreender que a salvação terá efetivamente chegado até nós, a verdadeira salvação. Porque aí a doutrina espírita traz para mim a responsabilidade sobre a minha vida. Eu sou responsável por mim. Emmanuel diz: nós somos em nós o nosso maior problema. Então o meu maior problema não é você. O meu maior problema não é outro. O meu maior problema sou eu. Eu preciso trazer para mim a responsabilidade. E parar de ficar: ninguém gosta de mim, ninguém me quer, ninguém isso, ninguém aquilo. Sou eu. Eu tenho que olhar para dentro de mim, reconhecer essas imperfeições e começar a me modificar. Começar a trazer a responsabilidade dos meus atos. O que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? Qual é a motivação que me faz fazer como eu faço? O que me motiva? A vaidade? O egoísmo? O orgulho? Por que eu fiz dessa forma? A razão que me fez fazer dessa forma, eu preciso refletir sobre ela. Essa razão, quem vai modificar sou eu. Com o meu pensamento, com a reflexão, com a razão, eu vou modificar a minha compreensão sobre a vida. E a minha compreensão sobre a vida vai trazer uma consciência nova. E essa consciência nova vai trazer para mim a nova forma de agir, a responsabilidade, o novo exercício do livre-arbítrio. Aí eu não faço mais algumas coisas que eu fazia até ontem. Mas a partir de hoje eu não faço mais. Porque eu tenho agora uma compreensão diferente. Eu comecei o meu processo de salvação. Eu não estou mais esperando que um padre, que um pastor, que um médium, que um passe, que alguém venha me salvar. Tudo pode me ajudar. O padre pode me ajudar, o pastor pode me ajudar, o passe pode me ajudar, o médium pode me ajudar. Todo mundo pode me ajudar. Mas a responsabilidade é minha. O grande responsável sou eu. Eu não posso mais botar o grande responsável lá fora, porque aí eu abri mão de mim mesmo. Eu abri mão da condução do meu destino. E como a justiça divina é justa, é mérito, se eu não tiver mérito, eu não recebo. Cada um vai receber de acordo com o que pode, de acordo com o que tem, de acordo com o que dá. Então eu preciso ter, eu preciso oferecer para receber. Quem mais tem, mais recebe, não é assim mais ou menos? Aquele que pouco dá, até o que tem poderá ser retirado. São algumas dessas frases ditas no Evangelho. Então, se eu comecei a pensar assim, a trazer a responsabilidade para mim, eu comecei a falar de uma salvação real.
de autonomia, que eu vou ser a razão da minha salvação. Eu não vou dever favor pela salvação, eu vou dever gratidão a todos aqueles que me auxiliam nessa caminhada. E tantos ajudam a gente, tantos anjos aparecem em nossas vidas nos auxiliando. Auxiliar é uma coisa. Auxiliar sou eu andando e alguém me amparando. Mas às vezes eu não posso. Quando alguém vem me amparar, eu deito. Falo, não, anda por mim que eu estou cansado. Não, isso não é auxílio. Isso é andar por mim. Ninguém vai andar por mim. Eu vou ter que ser auxiliado. O último parágrafo desse texto, o Emmanuel diz: sobretudo, não nos detenhamos em frases choramangueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Olha que frase, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Que a gente já tem muito tempo perdido, a gente sabe, esperando salvação que vinha lá de fora. O que ele está falando é que a gente não perca mais tempo em cima desse tempo já perdido, né? Frases choramingueiras, lamentações, murmurações, né? Para de se lamentar, para de reclamar, né? E vamos parar de perder tempo, vamos trazer a responsabilidade para nós mesmos, né? E aí, trazendo a responsabilidade para nós mesmos, aí sim a gente vai começar a falar de salvação. Aí ele diz: o tempo sobremodo oportuno, a oportunidade, para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Então o tempo da salvação é agora. E o lugar da salvação é dentro de mim. Não tem muito mistério, né? A gente é que foi educado a buscar essa salvação lá fora, que alguém fizesse por nós. Aí Emmanuel vem e faz um texto que chama caridade essencial. Qual é a caridade essencial? Trabalhar na sua salvação. Porque quando você trabalha na sua salvação, indiretamente você auxilia os outros. Porque você muda seu comportamento, você muda o exercício do seu livre-arbítrio, você muda o padrão da sua consciência, você muda a forma de se manifestar no mundo. E com isso a gente acaba auxiliando os outros. No livro Dicionário da Alma, de Chico também, a oportunidade é a nossa porta de luz. Então a encarnação é uma porta de luz, é um momento oportuno, né? No sagrado momento que passa. Então é agora. O agora é a grande oportunidade para eu fazer a minha salvação. Então não dá mais para eu botar a minha salvação para quando eu morrer. Não dá mais para eu botar a minha salvação para alguém rezar por mim, para alguém fazer não sei o que por mim. A minha salvação é hoje. A minha salvação é agora. A minha salvação é o que eu estou pensando agora. A minha salvação é o que eu estou fazendo agora. A minha salvação é o meu processo de libertação, né? Que Deus nos abençoe, que a gente possa refletir cada vez mais sobre essas questões da salvação e que a gente pare de projetar pela nossa preguiça, pelo nosso ócio, por descuido, por formação, por distorções na nossa formação, transferirmos essas possibilidades de salvação para terceiros. Cada um é em si responsável pela própria vida. Não adianta mais passar a responsabilidade da minha vida para alguém. Então não adianta os pais, os professores, ninguém mais, os religiosos, trazerem para si a responsabilidade sobre a vida de terceiros. Não. Cada um pode ser um colaborador, um auxiliar, ajudar, mas o indivíduo, esse indivíduo responde por si mesmo, porque é completamente justo. E já que eu vou responder por mim, quem tem que me melhorar? Eu. Aí eu estou no meu processo de salvação. Que Deus nos abençoe e que cada um possa se salvar com o auxílio dos outros e, acima de tudo, com o auxílio de Jesus, que deixou essas palavras que são o caminho, a verdade e a vida. Que Deus nos abençoe.